Juliana Oliveira acusa o apresentador Otávio Mesquita de cometer estupro. E essa questão está gerando muita polêmica. Muita gente defendendo um lado, defendendo o outro, muita gente falando que o crime é aquele, que o crime é esse. E eu vou explicar para você agora de forma descomplicada, sem juridiquês, para que você possa entender, primeiro, o que está acontecendo e mais, quais são as questões jurídicas relevantes para esse caso. Eu sou Ilmar Muniz, sou advogado, professor de Direito e estou sempre aqui, dando a minha opinião, dando conteúdo jurídico de forma gratuita para que você possa sempre ficar muito bem informado. Então segue a gente, dá o seu joinha, dá o seu like. A Juliana Oliveira, que é ex-assistente de palco do De Noite, do Danilo Gentili, acusou o apresentador Otávio Mesquita de estupro. A situação foi a seguinte: Otávio Mesquita, em 2016, participando do programa do Danilo Gentili, desce içado por um cabo de aço no meio do programa, vestido de Batman. A Juliana tenta ajudá-la a descer e ele começa a tentar agarrar ela, passando a mão nos seios, no corpo, forçando uma questão de uma brincadeira como se fosse um ato libidinoso, como se fosse uma relação sexual. Agora, Juliana vem e acusa formalmente Otávio Mesquita, dizendo que ela foi estuprada pelo apresentador Otávio Mesquita. Como é que começam as polêmicas nesse caso? Primeiro ponto, apresentador do próprio SBT, o Ratinho, fez um programa dedicado a essa situação, colocando que a Juliana Oliveira participou do programa do Otávio Mesquita um ano antes. E nessa participação, a própria Juliana agarra Otávio Mesquita no palco, tenta beijá-lo, tenta passar a mão no seu corpo, finge estar fazendo um ato sexual. Então, o que se levanta é, se ela fez lá aquela situação, não teria crime aqui. Outro ponto que está todo mundo levantando, se isso não seria só a questão de um atentado violento ao pudor, se seria de fato estupro, porque estupro não tem que ter uma questão da conjunção carnal, não tem que ter uma penetração, não é isso que de fato tem que acontecer. Está todo mundo levantando essas questões. E muita gente falando, pô, mas não seria só uma importunação sexual? Calma que eu vou explicar tudo isso. Aí você vai entender de fato porque tem muita gente falando bobagem. Primeiro ponto importante é a questão da liberdade, que é apontada porque aconteceu um ano antes. Isso não quer dizer que o crime não tenha acontecido. Veja, não é porque as pessoas têm liberdade de alguma coisa que ela tem o direito de forçar a barra, passar a mão ou algo do gênero. Então, uma coisa não se confunde com a outra. É claro que isso vai ser levado em consideração, o juiz vai avaliar se isso for levado ao juízo, para entender melhor como tudo aconteceu. Porque o mais importante aqui não é a questão só de ter uma certa intimidade, uma certa liberdade, mas ter o consentimento. Ou seja, para que não ocorra o estupro, é necessário que a outra parte esteja consentindo, deixando aquilo acontecer, de forma consciente e com vontade que aquilo aconteça. Não é uma só vontade de forma enganada ou forçada, não. Tem que ter uma vontade livre e consciente que aconteça o ato. Se isso não estiver acontecendo, se não tiver um ato de livre e espontânea vontade, estará sim acontecendo uma questão criminal lá na relação. Ponto. Se a Juliana fez isso em 2015 e Otávio Mesquita não consentiu, ela cometeu o crime de estupro. E se no futuro, no segundo ato, a Juliana não consentiu que Otávio Mesquita fizesse aquilo com ela, também estaria cometendo o crime. Ambos estariam cometendo o crime e ambos responderiam criminalmente, teoricamente, pela situação aqui. Outro ponto importante, muita gente diz assim, mas não é preciso ter uma conjunção carnal, ou seja, a penetração para acontecer o crime de estupro? Desde 2019, houve uma alteração no Código Penal que retirou essa confusão que existia entre o atentado violento ao pudor, o atentado ao pudor e o crime de estupro, que exigia somente a conjunção carnal lá, o ato da penetração. Agora, qualquer ato libidinoso de forma forçada, que seja violência ou ameaça, vai estar sendo punida com o artigo 213, que é o crime de estupro. Então, passar a mão de forma forçada, forçar a barra para beijar, tentar passar a mão pelo corpo de forma violenta, isso estará sim cometendo um crime de estupro. E isso tem que ser provado por meio de vídeos, pelos depoimentos, pelas testemunhas, demonstrando que aquilo foi uma forma forçada, que não havia consentimento e que houve então a questão do crime para ambos os lados, em ambas as situações. Outro ponto importante, assim, mas passar a mão não é só a questão da importunação sexual, não seria uma questão só da importunação?
Veja, a importunação sexual do artigo 215-A, que é o passar a mão mesmo sem violência. E aí que está o crime, mesmo que não tenha violência. Você passar a mão numa pessoa e a pessoa não ter consentido, mas não teve violência, você responde por importunação sexual. No entanto, o crime de importunação sexual, ele é de 2018, ou seja, ele é posterior a 2016, quando teoricamente aconteceu o crime. Veja, eu sempre tomo cuidado de falar teoricamente, não é porque eu estou defendendo um lado e nem defendendo o outro, é porque eu sempre acho que tem que ter uma decisão judicial firmando o que aconteceu. Porque eu, você ou qualquer outra pessoa que só estamos aqui debatendo o assunto, nós não temos acesso a todas as provas. E para que a gente possa afirmar um ato, tem que ter acesso a todas as provas dentro de um processo. Testemunhas, depoimentos, contraditório, ou seja, as pessoas falarem, o juiz ouvir, as pessoas debaterem o assunto e aí sim ter uma condenação. E só após a condenação transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, é que eu falo com mais firmeza determinado ato. Antes, a gente tem que falar sempre com suposições, defender o princípio aqui da inocência a qualquer custo, até que isso seja provado em contrário, tá? Então, o que acontece voltando a essa questão do 215-A? Esse crime só passou a existir nesse formato a partir de 2018, ou seja, em 2016 esse crime não existia. Existia uma contravenção penal, mas não existia de fato o crime. E a lei, ela não pode punir um ato passado. Se não existia o crime naquela época, não pode de fato ter uma punição. Então, se caso não for provada a violência, não for provada a ameaça, no caso do Otávio Mesquita com a Juliana, ou da Juliana com o Otávio Mesquita no ano anterior, veja, a gente não pode falar de importunação sexual, porque o crime foi de um valor de uma data anterior. Então, não teria crime nesse caso no 215-A. Mas o 213 do estupro, que desde 2009 já vem nesse formato, aí sim vai ter que ser provado, demonstrado e punido. Agora me diz aí, o que você acha dessa situação? Qual que é a sua opinião depois de ouvir todas essas informações? Quem tem razão na sua opinião? Qual que é o próximo passo que você acha que deve ser feito? Diz aí, será o maior prazer ouvir a sua opinião. Cara, muito obrigado e até a próxima.